importantes, relevantes, e que mostraram aí nosso desafio com essa iniciativa em torno da inovação no MP. Mas a palestra de agora vai mostrar um desafio nos nossos próprios arraiais, ou seja, nós vamos ter a apresentação da experiência exitosa que o Ministério Público de Pernambuco está conduzindo lá em Recife, no Ministério Público de Pernambuco. E antes, nós temos a presença aqui do secretário de Tecnologia e Inovação, portanto são os dois braços, que é o Dr. Hollenberg, que vai coordenar a apresentação aqui, e temos a presença, como eu informei no momento, do coordenador executivo do MP. Portanto, nós temos uma unidade do organograma da instituição ampla, que trata, no geral, de tecnologia e de inovação, portanto, engloba tudo, e uma particular dinâmica dessa secretaria, que é o laboratório de inovação deles, lá em Recife. E, além do êxito que eles têm alcançado, com resultados concretos, os avanços que eles têm conseguido, do reconhecimento que eles têm tido pelo Brasil afora, a razão de convidá-los para participar conosco é que a construção do que eles fizeram lá foi uma construção bastante refletida e que seguiu uma modelagem conceitualmente bem estruturada e dizendo-nos, portanto, que eles pensaram bem, refletiram bem antes de embarcar num processo que tem sido bastante impactante, tanto para Recife em si, para o MP em si, quanto para a comunidade em Recife. Como vocês sabem, Recife, em termos de tecnologias digitais, vive uma situação muito especial por conta do Porto Digital que lá nós temos, um ecossistema de tecnologias digitais extremamente ativo e reconhecido no Brasil e no mundo, que inclusive está vindo nos ajudar na estruturação do nosso ecossistema de tecnologias digitais, e essa parceria do MP, do MP de Pernambuco, com os organizadores do Porto Digital, foi que permitiu que eles tivessem o avanço que vão mostrar para nós. Então nós queremos, mais uma vez, agradecer a generosidade do Ministério Público de Pernambuco, por ter liberado essas duas pessoas, agradecer de forma muito particular pelo Dr. Hollenberg e o Edson, que vieram aqui para São Paulo, de São Paulo chegaram aqui, achavam que tinham chegado em Nova York, outros achavam que tinham chegado em Belo Horizonte e tal, devido ao tempo, mas eles passaram a noite ali investigando Manaus para poder se ambientar. E eu vou passar então a palavra para o Dr. Hollenberg, que vai, juntamente com o Edson, conduzir, os dois vão conduzir a apresentação deles. Obrigado, bom dia a todos. Queria, em nome do Procurador-Geral, chamou-me bem? Queria, em nome do Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, Francisco de Silva, agradecer o convite, agradecer o convite da doutora Leda Mara, Procuradora-Geral, através do Dr. Mauro Peras, e um amigo que se chama Marco Peras, mas é porque fica essa ligação de amizade do Mauro Peras, ao professor Galberto, que recebeu, conversamos ontem no aeroporto, e podemos perceber, não é, como disruptivo é esse cidadão aqui que vocês têm à frente da diretoria geral. Isso é muito importante, porque o Ministério Público, se não pensar fora do que a gente imagina, do que a gente tem hoje, a gente vai se acabar. E se a gente não repensar como a gente vai agir, interagir com a sociedade, a gente vai entrar, até porque, diferentemente do que se vê hoje, em termos de instituições, de organismos, a gente gasta 92% do que a gente arrecada com o pessoal.
Isso não é receita, isso é receita em qualquer lugar do mundo, do planeta, do universo, para se acabar. A gente não tem mais problema. Ou a gente inova, ou a gente fica para trás. É uma receita assim. Então, partindo dessa necessidade do professor Alberto, o procurador, sempre disruptivo como é também, ele nos fez essa provocação de o que seria, como melhorar a vida dos membros dos servidores, como otimizar o trabalho do Ministério Público de Pernambuco e, consequentemente, espalhar esse movimento pelo Brasil de maneira inovadora. Pensamos no MPLEVES há 5 anos atrás, o grupo de servidores da TI pensou. Eu cheguei em dezembro de 2017, lá com o vice-procurador, e eles me apresentaram esse modelo de laboratório e encampamos em um pouco menos de um mês, um pouco mais de um mês, melhor dizendo. Nós montamos um evento como esse aqui, né? E eu queria registrar aqui a iniciativa do MT9. É maravilhosa, certo? Então a gente também tem esse papel de se somar aos outros laboratórios de inovação para que eles também, para que a gente possa trocar as experiências e a gente evoluir. Então, nessa provocação, nós fizemos um evento para colocar membros dos servidores juntos, para pensar, espelhado no planejamento de estratégia da instituição, como a gente vai chegar perto da sociedade com mecanismos, com ferramentas inteligentes, com ferramentas tecnológicas e como a gente vai acelerar e multiplicar o trabalho do membro, né? E aí a gente achou que o melhor caminho seria fazer inovação aberta. Até porque, e aí eu peço desculpa para quem gosta, eu acho interessante a ideia dos hackathons, mas eu não sei se com o MP do Amazonas é diferente, mas nós vamos ter partes de recursos humanos no TI. Então, o hackathon traz a solução, inventa uma ferramenta, joga para lá, para a minha equipe poder manter essa ferramenta, não tem opção. Ela vai ficar no esquecimento. Então, isso, né, essa experiência, para a gente não foi legal. Então, a gente precisava, e as bases da inovação aberta, eu vou querer que Everson fale, vai falar para vocês, né? Com isso, tendo como centro a inovação aberta, a gente criou o nosso laboratório de inovação tecnológica e de negócio. Que negócio? O negócio do Ministério Público. Porque o maior especialista no negócio do Ministério Público somos nós, membros do Ministério Público. A gente não se espanta. Essa tecnologia de negócio não deve ser encarada de maneira ruim. Os clientes são a sociedade, eles são os membros da sociedade. Eles são nossos clientes. Nós, tudo que fazemos, nós destinamos a eles. Então, no negócio do Ministério Público não tem melhor. Nós somos os melhores. Quem mais sabe do Ministério Público somos nós. Então, pensando nessa sociedade, né? Nessa sociedade nova, uma sociedade interligada, uma sociedade conectada, a gente tem que necessariamente reinventar as instituições. Devemos ser novas instituições. Ou devemos ser a mesma reinventada. Essa provocação que eu faço a vocês é porque nesse momento aqui, nesse momento aqui que o MP9 faz esse seminário de inovação, eles querem tirar vocês justamente colocar o incômodo. Porque é o incômodo que faz com que a gente saia da inércia. Se a gente ficar na inércia, como eu disse, a gente não vai a lugar nenhum. Vai se tornar, como a gente gosta de repetir, um grande PROCON, onde é melhor. Quem vai para o PROCON, pelo amor de Deus, mais? Vai para o Reclame Aqui. Vai fazer uma postagem no Instagram, no Facebook, muito mais eficiente. Então, a gente pensando nisso, nessa nova sociedade, nós nos reinventamos. Qual o dilema do promotor de justiça do servidor? É um monte de serviço que a gente não dá conta. Do juiz. Lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, através do Dr. Faustino, também criou um laboratório de inovação. E nós também fazemos essa troca de conhecimento e de expertise.
Então, isso é uma demanda do juiz, do promotor, do defensor, do procurador, porque esse problema não é um problema só do Ministério Público. Esse dilema da demanda da capacidade é de todas as instituições. O tribunal tem sua dificuldade, apesar de ter mais dinheiro que a gente é mais pobrezinho, todo mundo gosta de ficar miséria. Vou ficar na miséria da defensoria. A gente é mais pobre que o TJ e a defensoria é mais que a gente. Então, esse é o dilema de qualquer promotor. Um monte de coisa para fazer, um monte de demanda, sem que ele possa ter pernas para fazer o mínimo, sem que ele possa priorizar. Né? E ele não sabe nem qual é o maior problema dele. Ele vai meio que o que ele acha que deve ser, o que é corredor de obras, e vai lá tentar resolver. Então a gente percebeu, né? Como vocês devem ter percebido, mas a gente percebeu de maneira institucional que a gente precisa entender o que a sociedade tem. Lógico, Edson vai falar isso. Isso partiu, não foi nada, mas foi um planejamento estratégico da gente. Então se plotou as necessidades. Entendendo essas demandas, a gente se antecipa a problemas. Isso a gente sabe que tem tecnologia para isso, para a gente antecipar problemas, conflitos, priorizando e com proatividade. A startup, existe uma startup do Ministério Público, nós funcionamos fora do expediente de trabalho. Né? Eu pago, o Ministério Público paga aos servidores da MPLabs hora extra. A gente paga hora extra pelo trabalho. É aquilo do ATI modal, né? Ela não deixa de fazer suas obrigações, mas ela no seu horário que pode, ela trabalha. Só que o menino acaba trabalhando, a gente acaba trabalhando com madrugada, não tem hora. A gente não tem mais limite para isso, né? A gente já parou com isso de sábado e domingo, não atender telefone, isso não existe. Férias, para que férias? Mas isso é do entusiasmo, isso daí é uma onda. O MPLabs, a gente fala que é uma onda. É uma onda do trem, lógico. É uma onda que vem, né, trazendo, nesse evento que a gente sentou aqui, que vocês estão sentando, a gente abriu inscrição para 60, 40 menos 20 servidores. E aí um dos promotores que fazia parte do CEP, do Comitê de Estratégia e Tecnologia, da época, disse, olha, a gente tem que fazer aplicativo, a gente vai ter que ligar para cada promotor que ele viu. Em 48 horas, as vagas de membros estavam esgotadas. Servidores que nós esperamos uns 20. Nós colocamos lá no autódromo digital, no evento, nós botamos um futurista lá para falar sobre inovação aberta, para falar dos sinais fracos, que o futurista é um arqueólogo ao contrário, ele vê o que está lá, que no futuro vai acontecer, ele já entrou dizendo para os promotores, tipo procurador, promotor de primeira, segunda, terceira instância, e nós vamos vai acabar. Não estudem mais direito, ninguém faça mais direito. Veja o impacto disso, né, para um auditor de membros. Aí eu botei a mão na cabeça e acabou. Mas tudo acabou aqui, a nossa ideia morreu. Que nada, que foi bom, a provocação foi muito interessante. Então, aumentar a nossa capacidade de realizar isso tudo aqui, ler e redigir peças com velocidade. Eu vi o colega Cias ele falando que eu não sei se já tem uma ferramenta que já faz a leitura e identificação da classe processual, do tipo, já tem essa ferramenta, você já tem, já leu o OCR, já diz qual é. Então, isso é inteligência artificial. A gente tem uma ferramenta hoje em aprendizado de máquina, né, que ela é uma sessão virtual do todo. Eu vou falar lá na frente. Ela lê e redige peças com maior velocidade. Mapeia e duplica o modelo de decisão dos membros, dá a primeira opção do. Isso é uma ferramenta produzida já pós-MPLabs, resultado de todo o processo de inovação. Então, monitorar e priorizar os processos milhares, aquela foto lá da demanda que a gente tem, das muitas demandas. E outra, gente, essa transformação digital, ela é inevitável. Está acontecendo agora, nesse momento. Chama-se da quarta revolução, né, industrial, está acontecendo agora. A gente está no meio dela. No meio dela, e nesse limbo aí, nós temos legislações que não são novas, mas são novas para efeito para como se fala em direito, né? A gente tem uma emenda constitucional de 2015 que colocou, lá no artigo 23, como competência dos Estados e municípios da União, a necessidade de inovar, é a política do Estado inovar. Inovar não é uma faculdade. Inovar é a necessidade, um dever do Estado. Veja só, assim, é uma política pública de inovação.
O Estado tem obrigação de inovar. O artigo 218, 219, onde traz lá ciência, tecnologia e inovação. Então, a obrigação de fomentar do Estado, de criar novos negócios, e aí o modelo de inovação aberta é legal por isso, doutor Zé Alberto? Por professor Zé Alberto. Por quê? Porque eu crio um negócio com startup. Eu não sei se tem algum membro do startup aqui, eu vi um Alexandre falando que, eu acho que foi o colega da Program que falou aqui, né, que vai fazer. A gente tem um problema, quem vai se comunicar com essas startups? Vai eu de terra e gravata assim, sentado com um menino de faculdade, de quarto ano de informática, para dizer, olha, o cara tem logo bem promotor. Então, o pessoal que trabalha com isso, doutor, se a gente errar uma ferramenta dessa, já chega a gente vai preso. Não, peraí, não é assim não. Né? A gente vai falar lá do risco tecnológico, está incluído no processo de encomenda tecnológica de acordo com a lei de inovação, né? A lei, essa lei 2000, que é 2004, mas ela foi em 2016, ela foi feita na verdade foi dada uma nova roupagem, ela é uma lei totalmente diferente. E a partir do decreto 9383 de 2018, de março de 2018, eu estou falando a vocês que de dezembro de 2017, eu me sentei com essa turma, no começo de fevereiro de 2018, eu fiz um evento como esse aqui, em P9, trouxe promotores para repensar, para ver se a mindset da minha instituição estava preparada, para ver se os autores, os gestores do negócio estavam preparados para inovar. Se eles tinham a consciência que precisavam inovar. Quando deu match, deu ok, a gente, legal, o evento foi um sucesso. Promotores da oposição, da situação, e eu fiz questão, doutor Mauro, de chamar a gente da oposição, porque é quem mais critica, né? A gente da situação há quase 20 anos lá, e pô, da auditoria, vocês, convidei, fui lá. A busca ativa do pessoal da oposição foi boa, porque eu fui chamar eles, né? Vocês têm boas ideias, vem para cá. Até porque eu vim criticar aqui dentro. E foi espetacular. Pessoas que nem falavam comigo da eleição, porque eu sou do grupo do professor Liceu, hoje estamos por conta de pelados até esse aspecto social e institucional também. Então, quando foi em março, saiu o decreto. Quando a gente chegou e deu match no evento, e agora? Vamos fazer o quê? Técnico de preço, concurso. O que a gente vai fazer? Porque a lei de licitação é uma droga, né? Ela é o instituto, ela é o laboratório de safadeza. Sou promotor, eu sei disso. Fui procurador de estado, de município, fui secretário de controle interno de Aracaju. Eu fiquei feliz que Aracaju aparece com as 8 capitais ali que são tá boa ali, né? Então, fui secretário de controle interno e eu sei que o melhor lugar para roubar é o ambiente da lei, é a minha lei. A lei de inovação traz o foco no processo. Perdão, o foco no objetivo, não no processo. A gente se preocupa mais no processo e acaba comprando mais caro. Como é que eu pago a vista e pago mais caro? Essa é a metade. Então, a missão do MPLabs, eu vou passar a bola para a Edson, eu quero que ele passe para vocês as diretrizes do que é inovação aberta, para vocês entenderem isso. É realizar inovação em parceria com o ecossistema de startup lá, ocupado pelo Porto Digital, como bem falou o professor Roberto, né? Lá é um polo tecnológico reconhecido mundialmente, né? Uma das cidades, o Recife é citada mundialmente como hoje um polo de tecnologia dentro do planeta. Uma academia, centro de pesquisa e inovação, associando as expertises do negócio do Ministério Público, do negócio do Poder Judiciário, do negócio procuradorias municipais, estaduais, polícias. Toda ferramenta que a gente está produzindo pode ser utilizada por qualquer, adaptando a situação, customizando, judiciário, defensoria, polícia e de tecnologia, certo? A legislação possível, eu não vou chover no molhado, aqui não tem jurídico, eu não vou fazer isso. A partir daí, eu vou passar para eles para ele mostrar a vocês quais foram os desafios, né, que a gente teve lá para começar. Ele vai contar um pouco dessa história, eu estou conversando também, e a gente vai bater nesse pau. Obrigado, doutor Lindenberg. Eu achei só legal complementando aqui. Eu estava conversando ontem com o Theo,
disse que amanhã não vai ter uma formação de mesa, não. Porque esse evento deve ser tudo menos formal. Eu vim de gravata, eu estou de gravata pelos outros estados, mas ele não pode ser formal, né? Ainda bem que quando eu vi o professor Alberto e o Dr. Mauro aqui, legal, não tem formação de mesa, é um evento, é um bate-papo, né? Lá o evento que a gente fez também foi desse estilo. Bom dia a todos. Agradecer ao professor Zé Alberto pelo convite. É um prazer para a gente. E a gente montou para vocês, pessoal, como vocês estão nesse desafio de começar a montar um laboratório de inovação, a gente estruturou a apresentação em desafios, né, que eu acho que são desafios comuns a qualquer instituição que vai passar por esse momento, em montar um laboratório. Então a gente tem um conjunto de desafios aqui e a gente vai mostrar para vocês como é que a gente trabalhou cada desafio desse, como é que a gente caminhou isso dentro lá do Ministério Público. E o primeiro desafio, e a gente estava conversando ontem lá no aeroporto com o professor e com o Eudo, beleza, vamos montar um laboratório, mas que modelo de inovação a gente vai seguir? Vai começar porque é uma política de Estado e a gente precisa fazer uma sala colorida, bonita, com puff, né, paredes coloridas, mas não tem resultado nenhum. Não adianta, você precisa ter um modelo. E hoje a gente brinca que lá no Ministério Público a gente não tem nem sala. A gente não tem puffs coloridos, não tem paredes coloridas, mas a gente tem um processo, tem um modelo e tem resultado. Então assim, eu acho que é muito importante vocês focarem que modelo vocês vão adotar, né? E esse, obviamente, foi o nosso primeiro desafio, né? Que modelo de inovação a gente iria adotar, né? E como a gente poderia fazer essa parceria com o ecossistema de inovação, né? Então, como o Dr. Hollenberg já falou, a gente adotou, obviamente, e na nossa visão isso é tão óbvio, né? A questão da inovação aberta. Pessoal, o modelo de órgão público hoje é insustentável, né? Nossas folhas de orçamento, como o Dr. Hollenberg falou, em qualquer órgão, não é só do Ministério de Pernambuco, é mais de 90%. Se nós fôssemos empresas privadas, todos nós já estaríamos falidos, né? Todos nós, a gente já tinha falido há muito tempo. Então a gente precisa reinventar o nosso modelo. E não adianta a gente querer construir, a gente viu isso em vários eventos, chega a dói na alma, querer construir a maior fábrica de software do mundo para resolver os nossos problemas e me fechar. Quando eu tenho um ecossistema que às vezes eu possa ter 300 pessoas numa fábrica de software e um aluno da universidade para resolver meu problema. E eu estou me fechando para esse aluno que poderia resolver meu problema. Então, pessoal, por que a gente se fechar se eu tenho todo o ecossistema e eu posso abrir o meu modelo? Então, desde o início, a gente teve como regra clara a questão da inovação aberta. E aí eu gosto muito desse slide, que ele faz um paralelo muito interessante com informação e conhecimento. Explica um pouco e resume um pouco o que é inovação aberta. Quando eu tenho informação desconectada, às vezes não me traz nada, não me diz nada. Quando eu conecto informação, eu tenho conhecimento. Na mesma lógica, às vezes todo mundo aqui está nesse auditório tem insights, tem ideias. Né? A gente está apresentando, bom, eu teve uma ideia ali, o Eudo teve outra ideia aqui, o professor Zé Roberto teve outra aqui, mas se eu não conseguir conectar esses insights, essas ideias, eu não gero soluções. Então, conectar insights é gerar soluções. Inovação não é ter ideias. Inovação é eu transformar ideias em produtos de mercado. Porque senão eu não estou inovando, não estou fazendo nada. Então, resumindo inovação aberta, pessoal, é fazer conexões. É construir um ambiente propício que propicia a inovação aberta e a conexão desses insights, para sair das ideias e produzir soluções. Né? Então, inovação aberta é conectar ideias externas, ou seja, quem conhece tecnologia, né? A gente tem um mundo aí gigante, Manaus, eu estava conversando ontem lá no aeroporto, vocês são privilegiados também, vocês têm um centro de tecnologia fantástico, várias startups, então usem isso. Né? E não só aqui, vocês podem fazer conexões também com outros polos, né, com o polo de Pernambuco, o polo de Santa Catarina é fantástico também, né, para eu pegar essas ideias externas e junto com as ideias internas, ou seja, o Ministério Público conhece o negócio, a gente minimizar o custo de pesquisa e desenvolvimento, né, através de um processo sustentável, né, eu consegui minimizar o risco, porque toda inovação tem risco, a gente precisa trabalhar isso, o Dr. Hollenberg vai falar muito bem disso, a expectativa da alta gestão com relação ao risco de inovação, ou seja, de eu investir, de eu gastar dinheiro e lá na frente não dá em nada. Não dá em nada entre aspas, né? Porque é como qualquer trabalho de pesquisa, né? Você não confirmar uma hipótese é um resultado. Então, inovação, a gente precisa ter muito em mente isso. Né? Engajar todos os participantes, né? Ter uma cocriação para ou mudar radicalmente produtos que já existem, ou criar novos produtos. Ou seja, isso é inovação. Transformar ideias em produtos de mercado. E aí tem aquele conceito muito importante, que o marco legal da ciência, tecnologia e inovação traz isso, todos os princípios, que é a questão daquela hélice tríplice, né? De eu pegar pesquisa e desenvolvimento das universidades, junto com a indústria e o governo, incentivos, né, com políticas,
conseguindo transformar ideias em produtos de mercado. E no meio disso tudo, dessa hélice, eu tenho os motores propulsores, que são minhas ICTs, meus parques tecnológicos fazendo a conexão disso tudo. Então, esse é um modelo muito forte na questão do marco legal. Né? E aí, a gente trouxe aqui, na literatura, 2 conceitos para vocês entenderem como é que a gente está hoje lá no Impelabs. A gente tem um primeiro conceito de inovação aberta, que é o outside in, que é eu expandir a minha capacidade de inovação interna, é isso que a gente está falando aqui desde o início, né? Utilizando recursos externos. Ou seja, eu conheço o meu negócio, abro meus desafios, meus problemas, e o ecossistema resolve o meu problema. Né? Um outro modelo, né, que é um modelo que a gente está começando a caminhar agora a partir do segundo e terceiro ciclo que a gente está tocando lá, que é o inside out. Ou seja, é eu expor meus ativos da minha organização, meus ativos informacionais, né, uma plataforma de serviço, uma camada de serviço, para que a sociedade, a comunidade de startups, os alunos de universidade, qualquer cidadão consiga desenvolver novos serviços para essa plataforma. E esse serviço, de alguma forma, retorna para a gente. É o conceito de governo com plataforma. Pessoal, isso lá fora, né, a gente foi para um evento na Semana de Inovação em Brasília, e a gente assistiu a apresentação lá do pessoal da Finlândia, do Reino Unido e Canadá, foram os 3 países que eu destaco aqui para vocês. Isso já é uma realidade, governo com plataforma. Ou seja, é o governo se abrindo. A iniciativa de dados abertos, ele tenta um pouco, pegar um pouco essa ideia do governo com plataforma, mas no Brasil ele é muito incipiente. Mas é um caminho sem volta. Né? E a partir do segundo ciclo do Impelabs, a gente está caminhando um pouco para esse modelo. A gente está tentando construir um data lake lá, aberto, né, onde as empresas, startups consigam produzir novos serviços em cima de data lake para expandir e expor os nossos ativos informacionais. Né? Então, beleza, definimos mais ou menos o nosso modelo como inovação aberta, né? Mas a gente precisava conectar o ecossistema. Né? E aí tem uma história que eu queria contar para vocês. A gente recebeu a visita lá do pessoal do Ministério Público do Trabalho. Aí tinham 3 procuradores do trabalho, e a gente conversando com eles, aí a gente, olha, imagina aí, a gente teria condições de fazer um ciclo de inovação aberta lá, expandir nossos problemas? A gente teria. A gente tem portal, a gente tem site, tem rede social, pode divulgar na imprensa, fazer um chamamento público. Mas quem vocês acham das startups? Às vezes nem startup a gente chama às vezes de arranjos produtivos, né, doutor Hollenberg? Que nem CNPJ tem. Quem dessas pessoas iriam se inscrever para participar de um processo desse? Pouquíssimos. Né? E quando fosse para uma reunião, conversando com os procuradores de trabalho, eles começam a perguntar, mas vocês trabalham como, hein? Eu trabalho na garagem, de noite, de dia, não tem pagamento de hora extra, a gente vira à noite, ia sair tudo preso da reunião, né? Então, assim, não tem outra, pessoal. Vocês precisam de um grande parceiro, que eu acho que com certeza é o principal ponto de importância do Porto Digital nesse processo, é fazer essa conexão com o ecossistema. Porque quando o Porto Digital lança um chamamento de um programa de inovação aberta com a chancela do Ministério Público, aí é outra coisa. Né? Você cria um outro sentimento para essas startups participarem, e aí tem inscrição, tem adesão, e o evento tem uma chance muito maior de ter sucesso. Então, o Porto Digital, para quem não conhece, para quem não conhece, a gente trouxe um slide aqui que resume um pouco do que é esse Porto Digital. Foi classificado agora com um selo de parques tecnológicos do mundo inteiro, e o Porto Digital está entre os 10 maiores parques tecnológicos do mundo. Maior do Brasil e entre os 10 maiores do mundo. Né? Movimenta grande parte do PIB de Pernambuco, lá, né? Mais de 328 empresas e organizações, mais de 9 mil colaboradores. O Porto Digital não tem muro, é uma ilha, para quem conhece Recife, é onde tem um carnaval lá, para quem foi no carnaval no Recife Antigo. É naquela ilha, tudo ali se respira tecnologia, você anda na rua, você conversa tecnologia, vai no restaurante almoçar, está todo mundo falando sobre tecnologia, então você cria um ambiente propício à inovação, propício a criar conexões, e a gente está querendo se inserir nesse modelo. Né? A gente trabalha no outro lado da ponte, aqui é o Recife Antigo, a gente trabalha aqui nesse outro lado da ponte, e a gente está querendo alugar uma sala lá, né, doutor Randelli? Vamos ver se a gente consegue, né? Para levar toda a parte de tecnologia e de inovação para dentro desse ecossistema. Então, assim, isso ajuda muito a fazer aquelas conexões. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso aqui também, com certeza. Né? Beleza, então a gente definiu o nosso modelo, definimos o nosso parceiro, né? Definimos o marco legal, o regulatório que a gente ia seguir. A gente não ia seguir fazer concurso, porque quando você faz concurso de licitação, o produto que é desenvolvido não é seu, e você não tem como manter aquilo ali, não tem como a empresa é insustentável. Né? Mas a gente sempre pensou e sempre teve a ideia fixa, né? A questão da sustentabilidade, da sobrevivência institucional, de como a gente fazer o modelo de processo sustentável. E eu acho que essa tem que ser sempre a nossa preocupação, as preocupações dos órgãos públicos.
É por isso que ontem a gente conversando com o professor Zé Alberto e com o Eudo, eu disse ao Dr. Ronenberg assim, como a gente ficou feliz, né, em ver gestores públicos pensando como vocês pensam. Porque eu acho que é assim que a gente precisa trabalhar para tentar mudar um pouco esse país, né, e ser mais efetivo, né, nos órgãos públicos. Então, para explicar um pouco para vocês como é que a gente conseguiu desenvolver esse processo de inovação sustentável, eu vou passar aqui rapidamente como é que funciona o nosso processo. Nosso processo tem 3 etapas, pessoal. Uma primeira etapa, que é o entendimento dos desafios, onde a gente elabora os nossos desafios e joga isso para a sociedade. E aí tem 2 particularidades que eu queria trazer para vocês de importância nesse momento, que é o primeiro, o alinhamento com a estratégia, né, porque a estratégia tem toda a demanda da sociedade. E o segundo é criar desafios e criar problemas que sejam escaláveis. Porque se os desafios e os problemas não forem escaláveis, não desperta o interesse das startups, das empresas de participar, e você tem um risco de insucesso daquele processo de inovação aberta. Porque aquela startup não está ali para ganhar dinheiro com você, ela está ali para construir um produto com você, para ganhar dinheiro com o mercado. Então, se eu lanço um desafio, um problema que não é escalável, eu não crio uma atração para essas empresas participarem, né? Então é importante isso aí. Depois que a gente lança os desafios, a gente tem um ciclo de inovação, etapas que a gente vai desde a etapa de prototipagem até o desenvolvimento do MVP, que é um produto mínimo viável. E depois desse MVP, a gente testa, experimenta e evolui aquele produto para tornar aquilo ali um produto de mercado. Entrando um pouco em cada etapa dessa, na primeira etapa de entendimento de desafio, a gente começa com toda uma sensibilização e engajamento. E aí a participação do planejamento estratégico é essencial nessa etapa. A gente tem uma parceria muito forte com o planejamento estratégico, a gente andou junto com eles, todo o estado de Pernambuco, junto com as oficinas, criando essa sensibilização, esse engajamento, né, e captando essas demandas para resolver os nossos, para tentar identificar quais são os nossos desafios. Né? E aí a gente fez uma oficina de desafio e a gente vem evoluindo isso nos nossos ciclos. Cada passo desse primeiro 2 e 3 que eu mostrei para vocês, a gente chama de ciclo de inovação. A gente está terminando o nosso segundo ciclo e vai iniciar o terceiro ciclo em agosto desse ano, 2020. Então, cada ciclo a gente vem evoluindo e essa etapa aqui é uma das etapas que a gente tem mais lições aprendidas. E é a etapa mais importante, porque se você não escolher o desafio e o problema certo, você erra todo o processo. Então, cada vez mais a gente está usando técnicas de design, né, do Google, para poder tentar descobrir o problema dentro do problema. Porque às vezes você acha que o seu problema é o calo que está apertando no seu pé, mas quando na verdade o seu problema é que você está gordo e isso está fazendo com que você tenha um problema lá no seu pé por causa do sobrepeso. Então assim, você precisa descobrir a causa raiz daquele problema. Existem várias e várias técnicas e não é fácil, porque quando você lança um desafio desse, uma oficina dessa, as pessoas já querem pensar em solução, né, já acham que o problema é aquele ali, então você precisa mergulhar naquele problema para tentar descobrir a causa raiz. Né? Após essas oficinas, tem toda uma curadoria para transformar aquilo ali palatável para o mercado. Né? A gente elabora um conjunto de desafios e expõe isso para o ecossistema. E lança esses desafios. Aí várias plataformas, né? No site do Porto Digital, nas mídias sociais do Porto Digital, do Ministério Público também. Mas não é no site do Ministério Público que as startups veem. A gente lança porque tem que lançar, mas não é lá. Com certeza não é lá que eles veem isso. Eles veem isso nas redes sociais do Porto Digital. Né? A gente colocou chamadas na CBN também, para tentar criar um chamamento público desses desafios. Na segunda etapa, outros parques tecnológicos. No segundo ciclo, que é isso que o Dr. Ronenberg está falando, primeiro ciclo a gente incluiu só o Porto Digital, né? Vieram algumas empresas de fora, mas muito pouco ainda. E no segundo ciclo a gente fez o Porto Digital, fez uma conexão lá de Recife com o Parque Tecnológico do Inovabra, lá de São Paulo, que é o Parque Tecnológico do Bradesco. E a gente fez um evento simultâneo de apresentação desses desafios, e foi bem legal. E para o terceiro ciclo a gente está querendo incluir o Parque Tecnológico Santa Catarina. E por que não do Amazonas, né? E é um insight agora. Vamos transformar um insight no produto agora. Então assim, por que não da Amazonas? A gente pode incluir o Parque Tecnológico da Amazonas nesse terceiro ciclo, né? E aí a gente tem um evento que a gente chama de Challenge Day, que é um evento inicial, onde a gente expõe esses desafios, esses problemas, no auditório, vem os especialistas do Ministério Público, promotores, procuradores, apresentar qual é a sua dor, qual é o seu problema, né? E aí as empresas assistem aquilo ali, né? Criam os insights, tem a ideia, pô, eu tenho uma tecnologia que pode resolver aquilo ali, a gente permite consórcios, então lá na hora mesmo do evento as empresas, ó, eu tenho uma parte da tecnologia que resolve o teu problema, e eu tenho outra parte que resolve, se juntar aqui, que vai ser um produto massa. Então, dos dois ciclos, a gente teve formação de consórcios, isso é bem legal, isso é criar conexões, propiciar um ambiente propício a isso. E aí, depois que tem esse Challenge Day, que tem o que a gente chama de match, né, que dá o match das empresas, o pessoal está falando muito de trilha aqui, né, doutor? Quando dá o match dos desafios
com as empresas que podem resolver aquele desafio. Eles fazem um pitch lá de 3, 4 minutos, a gente chama de um round table, cada um se apresenta, né, mostra como é que eles vão fazer aquilo ali. A gente pega tudo isso, faz um processo de filtragem e a gente sai com as empresas para a etapa de prototipagem. Né? Aí essa etapa de prototipagem, que é essa etapa de concepção aqui, é uma etapa um pouco maior, de 30 dias, onde a gente tem reuniões presenciais com os especialistas e as empresas vão desenvolver um protótipo não funcional daquilo ali. Né? E aí mais aprofundado do que aquele pitch do challenge, né? E aí eles desenvolvem um protótipo, a gente faz uma outra oficina para nivelar todo, para descobrir qual é a causa raiz daquele problema, o objetivo de longo prazo, né, as perguntas já sprint, tudo nesse evento. E aí depois de 30 dias, a gente tem um outro evento que a gente chama de avaliação de protótipos. Essas empresas vêm apresentar esses protótipos. O Dr. Rolemeiro depois vai falar dos números, quantas empresas foram. Aqui é mais para explicar para vocês o processo. E aí nesse evento a gente chama uma banca externa, que é uma banca consultiva, porque quem seleciona e quem decide é sempre o MP Labs, e o poder discricionário, isso está no Max da Ciência, Tecnologia e Inovação. Você pode escolher uma startup e você nem precisa justificar. A gente justifica tudo porque a gente sabe que a gente é novo, quando está fazendo uma coisa nova, né, que vai sofrer dispersão, né, doutor Rolemeiro? Então a gente tem todo o cuidado de documentar tudo. Então, por transparência, a gente convidou uma banca consultiva de pessoas de academia, pessoas que trabalham com aceleração, pessoas que trabalham de governo. E aí tem um formulário que eles preenchem na apresentação desses protótipos, os especialistas preenchem os formulários, a equipe técnica preenche o formulário, a gente junta tudo aquilo ali e seleciona as empresas que vão para a próxima fase. Né? E aí nessa próxima fase, vocês vão perceber que é um filtro que a gente vai fazendo, né? Mas sempre pensando em processo e modelo para minimizar o risco dessa escolha. Né? E aí nessa etapa de desenvolvimento, aí é uma etapa maior de 90 dias, eles vão desenvolver um MVP. E pessoal, é um produto mínimo viável, é um produto que funciona, não é mais um protótipo não funcional, mas ele funciona sobre determinados aspectos, né, para poder confirmar uma hipótese. Ou seja, eu tinha um problema, aquela empresa disse, olha, para resolver esse problema, esse seu desafio, eu tenho essa tecnologia e vou fazer dessa forma. Vamos testar? Como é que a gente testa? Não, a gente pega aqui, olha, em vez de implantar no estado todo de Pernambuco, vamos implantar só em Recife, só em Olinda, né? Em vez de pegar todas as áreas temáticas do Ministério Público, vamos pegar só educação e saúde. Então eu pego um ambiente controlado, mas de uma forma que eu consiga testar a minha hipótese. E aí depois que eu testo aquela hipótese, que eu vou acelerar e fazer um investimento maior para tornar aquele num produto de mercado. E aí eles passam 90 dias fazendo esse MVP, com reuniões quinzenais, né? E utilizando o método XP aí de reuniões quinzenais, avaliação de sprint, retrospectiva, o que é que eu vou fazer nos próximos 15 dias, com os especialistas. E aí, ao final, a gente tem um evento que a gente chama de Delivery Day. As empresas vão lá e apresentam os seus MVPs. Após o Delivery Day, a gente começa a terceira etapa do nosso processo, que é a implementação e evolução. E é aqui que a gente torna o processo sustentável. Aqui é a diferença do hackathon. Na verdade, já é diferente, né? Porque eu já tenho uma etapa muito maior. Não é são 3, 4 dias que eu vou desenvolver um produto e aquele produto vai cair no colo da minha empresa e eu vou ter que me virar para sustentar aquilo ali, né? E produto que não tem manutenção, não tem evolução, é produto morto. Né? Então essa etapa aqui é muito importante, porque é a etapa que a gente vai começar a fazer a experimentação desses MVPs. Então a gente desenvolve alguns planos pilotos de experimentação para cada MVP desse e coloca para rodar. E a gente coloca aí um prazo até 2 meses para esses MVPs serem rodados, e a gente chega no checkpoint aqui, que é a avaliação dos resultados. Ou seja, a gente avalia se aquela hipótese foi realmente testada, se teve sucesso e se funcionou. Se funcionou, é um primeiro aspecto para a gente poder acelerar aquele produto. O segundo aspecto é, aquela empresa, aquelas pessoas que desenvolveram, ela tem um espírito empreendedor, né? Ou ela pegou aquele negócio só como um serviço, uma prestação de serviço, porque eu queria ganhar ali uma bolsa, né? E depois seguir aquilo ali, não quero mais, não vou mais empreender. Por que é importante essa avaliação? Porque se aquelas pessoas que vão desenvolver aquele produto não tiver esse espírito empreendedor, aquilo ali não vai virar um produto de mercado, e aquilo ali vai morrer e vai ser um problema para o Ministério Público. Porque eu vou ter uma solução que não vai ter manutenção, não vai ter atualização. Então a gente precisa ter sempre esse olhar. Né? E aí a gente conta muito com a ajuda do Porto Digital, né, de como selecionar empresas. A gente pega o Porto Digital para ajudar essas empresas a montar um modelo de negócio, de precificação desses produtos. Né? Parece, é bem distante do mundo de vocês, né? O órgão público falando disso, modelo de negócio, de precificação, né? Mas é a realidade, eu acho que a gente precisa pensar nisso, para tornar o modelo sustentável. Né? Tudo isso está na lei de inovação, e aí, se der certo, dos produtos a gente faz uma coisa de aceleração. Desse processo, pessoal, até a etapa de protótipo, que eu falei para vocês, as empresas que estão participando não recebem nada. Elas estão lá por sua conta e risco. Quando elas são selecionadas para desenvolver o MVP, a gente paga uma ajuda de custo de 90 dias, e aí é tudo
negociado com as empresas para elas poderem desenvolver esse MVP em 90 dias. No segundo ciclo, a gente no teu slide tem essa informação. E aí, nessa acordo de aceleração, aí sim, aqui eu faço um aporte financeiro maior. Né? E aí a gente faz uma acordo de aceleração aí de até 12 meses, e eles fazem um roadmap desse produto, como é que vai ser a visão do futuro daquele produto, tem todo o acompanhamento, eles desenvolvem aqui em 12 meses, para esse produto depois ir para o mercado, que a gente chama de go-to-market. A gente assina um acordo de coparticipação, de participação na receita líquida das vendas desses produtos. Essa receita volta para um fundo de modernização do Ministério Público e reinveste no outro ciclo e torna o processo autossustentável. Então essa é a lógica. Eu sair lá do meu desafio, conseguir ter ideias, insights, transformar aquilo ali no produto, e esse produto ainda gerar receita para o fundo de modernização, para eu não ter mais que pedir dinheiro ao governo do Estado, né, doutor Vendel? Para investir em inovação. Não. Criei um modelo que ele por si só já tem essa autossustentabilidade. Então essa é a lógica. Né? E aí, para encerrar minha fala, eu vou trazer um pouco aqui da questão de como é que a gente fez isso com o alinhamento da estratégia. Né? Porque, obviamente, isso tem que estar andado, você tem que caminhar para o mesmo caminho, né? para a mesma direção, para a direção correta. Esse é o nosso mapa, eu não vou entrar em detalhes do nosso mapa estratégico, né? Mas eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês pensarem um pouco. Né? Muitas vezes a gente constrói planejamento estratégico, pessoal, sem pensar em inovação. E depois que o planejamento estratégico está pronto, a gente desdobra para a TI. Não é assim? Não acontece isso? Mas se eu tiver feito o meu planejamento estratégico e numa direção errada, eu vou desdobrar para a TI, vai ser tudo perfeito, meu modelo de gestão vai ser lindo, maravilhoso, mas minha estratégia foi montada errada. Né? Será que não foi isso que aconteceu com a Blockbuster? Será que eles não montaram um planejamento estratégico sem pensar que a mídia iria mudar? E aí não funcionou? Então assim, a gente precisa repensar a questão da estratégia pensando em futuros. Né? O que é que vai vir no futuro para eu desenhar minha estratégia naquela direção, para depois o trem não cair, né? Então não é governança, é desgovernança. Ficar desgovernado vai cair. Então, andem sempre junto, inovação e planejamento estratégico, né? E a gente tem uma outra palestra, que eu acho que o Eudo assistiu lá em Paraná, que a gente fala como a gente construiu essa aliança lá em Pernambuco, né, da tecnologia com o planejamento estratégico, que é bem interessante. Mas aí fica para um outro momento. O que eu quis trazer aqui para vocês é exatamente como é que a gente... Sim, aqui, ó, vocês podem perceber que a gente tem aqui os recursos que sustentam os nossos processos para poder atender os nossos resultados institucionais. E aqui nos processos existe um processo de inovação, né? De promover inovação institucional. Né? E aí, nesse caminho aí do MP Labs, dentro do Contato Porto, a gente contratou uma empresa, uma consultoria, acho que vários de vocês conhecem, que é a PwC, né? Dispensa apresentações, das maiores empresas do mundo, para fazer um processo, não sei, alguém aqui já ouviu falar do conceito de arquitetura corporativa? Estudem. Tu viu o curso, né? Foi? Estude arquitetura corporativa, pessoal. Isso todas as grandes empresas do mundo, todos os bancos, só dizer isso, todos os bancos têm projeto de arquitetura corporativa. Só dizer isso, porque banco tem lucro, né? Então ele não vai fazer nada que não seja rentável. Então assim, a arquitetura corporativa é eu pensar a minha instituição de forma holística. É eu sair da minha camada de negócio, de toda a minha cadeia de valor, meus processos de negócio, como é que eu desdobro aquilo? Quais são os sistemas que sustentam aqueles negócios, aqueles processos, né? E dos sistemas, quais são as tecnologias que eu preciso ter para sustentar os sistemas. De uma forma que quando eu compro uma tecnologia de banco de dados, um novo data center, se eu vou para a nuvem, se eu não vou para a nuvem, eu estou seguindo princípios e diretrizes da arquitetura corporativa para poder atender ao meu processo que está lá em cima. Se cair um banco de dados, eu vou saber que sistemas vão ser afetados por que cai aquele banco de dados. Então, você pensar arquitetura corporativa é você pensar de forma holística. É você não gastar dinheiro com um produto, né, que esse produto depois não vai servir para nada, ou vai ter muito pouco, não vai ser estratégico. Né? Então, a gente fez um trabalho aí muito legal com a PwC, né, onde a gente construiu, isso aqui é um dos slides mais importantes desse trabalho da arquitetura corporativa, que é a arquitetura de negócio. Né, onde a gente, em uma lâmina, em um slide, a gente consegue ler e mapear todas as áreas funcionais do Ministério Público. Né? E não só isso. Além disso, a gente fez um trabalho junto com o planejamento estratégico para, de todas as áreas, quais são as áreas que a gente deveria ser diferenciado, que a gente deveria ser uma referência nacional. Né? E além disso, que áreas a gente precisa ter dependência tecnológica? Ora, se eu tenho esse mapa e eu tenho as áreas que precisam ser referência, ou seja, que tem uma alta dependência tecnológica que está em azul, os produtos que eu vou desenvolver no meu ciclo de inovação, obviamente, tem que estar ligados nessas áreas. Porque como é que eu me torno uma referência? Como é que eu me torno uma referência nacional
e sou disruptivo e faço a transformação, com inovação. Né? E se eu tenho dependência de tecnologia, melhor ainda. E aqui comprova um pouco esse desdobramento. Todos os nossos desafios, partindo dessa área funcional, que é um desdobramento do mapa estratégico, e partindo dessa lógica. Né? Então, essas foram as nossas ferramentas. E além disso, se a gente for pegar o próprio MP Labs, atende, contribui significativamente para esse objetivo, né? E todas as outras soluções da gente contribuem significativamente para todos os objetivos funcionais do mapa. Então, essa era a lógica que trouxe da questão do desenvolvimento da gestão estratégica. Né? Eu vou voltar agora para o Dr. Lemberg, que ele vai passar uma visão importante para vocês. A gente tem mais 20 minutos aí de apresentação. Da visão da alta gestão, de como tratar isso dentro do Ministério Público. Inovação é risco, inovação envolve risco. Então, nada melhor do que ele falar sobre isso para vocês. Vai falar rapidamente. Mas a ideia é a gente amanhã, no encontro de amanhã, a gente entrar nessas ferramentas, entrar nos links e... Mas ele vai falar. Ele vai falar. Entendendo aqui o que eu falou, né, que está sendo gravado, aliás, transmitido, melhor dizendo. Esse conceito de risco tecnológico é um conceito que é inerente à inovação. Necessariamente a inovação ela tem risco, senão não é inovação. E isso é importante, é bom o Dr. Mauro estar presente e ter essa ligação com o professor Zé Alberto, né, e com eu, porque se a alta gestão não patrocinar a inovação, ela não sai do papel. Então, a gente tem que gerenciar essa expectativa. Eu me lembro como hoje, você sabe que se eu conto essa história, eu contei até ontem com o professor Alberto, quando o Disseu foi assinar, o procurador-geral foi assinar o contrato, ele falou para mim, que Hollenberg, eu assino isso. Onde é que já tem isso? Em lugar nenhum. Mas eu vou assinar esse contrato com o digital. 5 milhões. A STF fez um contrato de encomenda tecnológica de 3 milhões para uma ferramenta só. Né? E a gente 5 milhões para tudo, a gente não executou nem a metade ainda do contrato. A gente já fez tanta coisa com 2 milhões e meio que para o governo é pouco. Né? É pouco para um Ministério Público que tem um orçamento de quase meio bi, aliás, mais de meio bi, e tem 440 membros, que é Pernambuco. Certo? Então, aí você dizia, Hollenberg, eu vou assinar isso aqui. Não é. E aí? Eu só tenho Merice, que é a esposa dele, Seuzinho e Brenda e o apartamento só. Está errado. Aí eu disse, não, nós somos o primeiro órgão público a contratar os modos no Marco Legal de Inovação. Isso aí a gente já mapeou e fomos os primeiros mesmo. Né? Não somos o primeiro laboratório de inovação, mas fomos os primeiros e eu acho que o único a ter como inovação aberta com metodologia de inovar. Então, esse gerenciamento da expectativa da autogestão, que quer o quê? O que é que a doutora Leda deve pedir a doutor Mauro? Resultado. Eu vou, olha, meu mandato está acabando agora, eu digo, né? Cadê? Quer entrega? Isso eu tinha assumido há 1 ano e não queria nem saber falar com a TI. Nunca tinha sentado com a TI. Eu cheguei, a gente sentou no outro dia, depois da reunião que nós tivemos. E aí eu mostrei para ele, ele disse assim, tome conta da TI. Porque é assim que o membro vê a TI, sabia? Porque a dor do membro, ela só bota para a TI. Aí quando o cara lá de N2 que vai lá fazer o atendimento, o cara de campo que vai lá, o José Alberto, consertar o computador, colocar o estabilizador, aí escuta o membro vomitar. Tem link, não tem outro. É o cara que recebe toda a carga negativa. E eu fui um desses membros que já critiquei muito dele, mas fui para lá para compreender que, na verdade, tinha grandes nomes, grandes ideias e elas não estavam sendo aplicadas. A gente fez o primeiro ciclo com o Edson nisso, ainda em 2018, né? Nós lançamos 14 desafios. Isso foi, como o Edson disse, isso foi um aprendizado, porque nós lançamos muitos desafios. Desafios esses botados lá dentro do planejamento estratégico. Né? Por que eu chamo de desafios? Né? Que lá na frente vai redundar na encomenda tecnológica que a lei de inovação fala. Que tem um risco tecnológico necessariamente disruptivo.
ganhador do promotor. Olha, eu não tenho assessor. Acho que nós estamos passando agora, vai ter a primeira vez que vai nomear os assessores. Já tem assessores nomeados para cada promotor, né? A gente vai ter agora. Pronto, eu não tenho assessor. A ouvidoria da gente tinha 5 pessoas, 3 analistas, 2 técnicos, para quando recebeu a demanda, ela dizer, isso aqui é para promotoria tal, isso aqui é saúde para promotoria tal, isso aqui é saúde lá de Brejo de Madeira, isso aqui é da... para fazer isso. Trabalho de complexidade, e que ele me escuta, ele comigo. 5 servidores. Aí o secretário-geral, o regidor, o Alexandre, outro pai do MPLEBS, outro que levou, que patrocinou. Por isso que eu digo, a Alexandre precisa patrocinar, senão não sai. Precisa trazer a TI. Hoje a TI não é uma coordenação, eu preciso falar isso, professor. Não é uma coordenação dentro da Secretaria-Geral, a TI é uma secretaria. Igual à Secretaria-Geral, que é, eu acho que é o equivalente da DGP, o DGP-Geral. Eu sou subordinado direto ao Procurador-Geral. É ele, eu, a TI. Ou seja, a OSSO, a TI, a um nível de estratégia tão grande que ela é para e passo com o negócio do Ministério Público, com a atividade física. Então, a gente lançou os 14 desafios, 40 empresas se inscreveram, mais de 70 participantes. Chegou no ciclo, a gente teve 12 protótipos apresentados, protótipos esses que alguns deles foram funcionando, não foi assim? Alguns protótipos, que a ideia do protótipo é apenas dizer como é que vai resolver o problema lá, como é que vai... Alguns desses protótipos já chegaram funcionando lá, nessa etapa aqui, que não é necessariamente. Selecionamos 4, a gente fez internamente uma experiência do ponto de vista hoje, de manter essa ferramenta está sendo difícil, porque a gente está pesado em termos de atribuições. 4 foram desenvolvidos por inovação aberta, a gente gastou 120 mil, olha, 5 milhões de mil, inicialmente a gente gastou no primeiro ciclo 120 mil. Até aqui, dos 4 protótipos, 4 MVPs foram entregues. Como o Alex explicou, o MVP, porque o público aqui, a tecnologia entende o que é isso. A gente resolveu escalar 2, investir. O que é isso? É o que a lei chama de desenvolver. A gente percebeu que aquele produto, ele seria uma ferramenta que resolveria a problemática, aquele desafio do Ministério Público a contento. Então a gente ia dizer, olha, eu vou patrocinar isso serve para isso ir para a planilha de custo. A gente vai para a planilha de custo. Quanto é que custa para você desenvolver isso e tornar um produto? É X. O Voxer, que é o extrator de conhecimento das mídias audiovisuais, que não é degravação apenas, ele tem inteligência artificial mapeando o que é crime, o que é cível, o que é aquilo, quando foi que em determinado momento, não é só a degravação que temos, a gente tem a API de degravação aí, é todo que é direito. Mas a gente precisava ter uma camada de inteligência artificial que fizesse a extração de conhecimento daquele audiovisual. O Vox, para você ter ideia, a gente gastou 300 mil. E eu me lembro que eu estava num evento, inclusive o pessoal da Software que vende, né, a mensagem, estava nesse evento, e eu me lembro porque eles, quando vieram me oferecer uma ferramenta de gravação, ele estava perto, uma das pessoas do ESAD, da Software, me ofereceram por 1 milhão ao ano uma ferramenta de gravação. E eu gastei 300 mil para fazer não a ferramenta de gravação, mas um extrator de conhecimento, porque ele precisa ser um produto inovador, não pode ser igual. Eu não estou tendo um novo degravador. Não é isso. Porque aí você não estaria inovando, certo? Só para citar um exemplo. Então, o produto já está no mercado, tem expectativa de ganhar esse ano só para o Ministério por 500 mil reais. Olha, eu gastei 300 mil. Esse ano ele está com expectativa de arrecadação de 500 mil para royalties. Ou seja, se ele desse resultado, ele já se paga. Dos 3 produtos, o Voxer, o acessório que está sendo agora desenvolvido, está agora sendo acelerado. Minha promotoria está lá, minha assessora e meu estagiário está lá treinando a máquina virtual do Voxer, do acessório.
produzindo peça dentro ensinando a máquina a entender que peça é, qual é a peça, aquele crime. E a gente está nessa fase aqui de aceleração acessória. O Audívia foi uma produção interna, como eu falei, que é uma solução de auditoria. Dia 11, o Dr. Oswaldo, conselheiro do CNMP, auditor geral, nos convidou, vamos assinar um termo de detalhe, está lá em Brasília, dia 11 também. Nós vamos entregar o Audívia ao CNMP, para que o CNMP, como o Dr. Oswaldo quer, torne o Audívia uma plataforma nacional das ouvidorias. E eu vou explicar rapidamente o que é o Audívia a vocês. O voto eu já falei, o acessório já falei. Aqui foi a gente fez uma entrega digna de Vale do Silício, né? A gente fez um evento, botou os painéis de monitor lá, né? Aqui, nosso Steve Jobs aqui, eu aqui, bonitão aqui, estava aqui nosso corregedor geral, nosso corregedor substituto, nosso procurador. A cabeça dele estava cortada aqui, mas era grande, era mais ou menos. Nossa subprocuradora de assuntos jurídicos aqui, também ele sabe que é grande, até tinha que o senhor era. Aqui nós participamos de uma feira do judiciário aqui na Expo Júri, o Enastic, perdão. A Enastic, uma feira do judiciário do Voxel, foi lá, essa aqui é a equipe do Voxel, o pessoal, o empreendedor, o Gêniozinho que desenvolveu uma parte da tecnologia e o outro, o Clóvis, e aqui a equipe do Epilep, eu aqui com a camisinha do Epilep, que não pude vir hoje. Aqui a gente está apresentando o Encontro Nacional das Ouvidorias, ano passado, 2019, foi lá no Fórum Nacional. Nós mostramos a Audívia aos ouvidores do Nacional, ficaram muitos. Eu tenho 15 pedidos de concessão do Audívia. Como é que eu vou parar minha equipe para treinar 15 ministérios públicos? Eu disse, não tem opções. Eu vou entregar, toma, doutor Oswaldo, o senhor agora, e ele, espetacular, uma visão do futuro mesmo, vai pegar o Audívia e vai colocar para a plataforma nacional. Aqui já estamos no segundo ciclo, a gente diminuindo, né, aquelas lições aprendidas, nós diminuímos o número de desafios para 5, tivemos já mais de 5 empresas inscritas, agora já temos 4 empresas, 80 participantes, geramos 10 protótipos, 5 MVPs entregues, cada um gastou 50, lembrando que no primeiro ciclo a gente gastou 25 mil por cada protótipo, por cada MVP, perdão. Nós estamos agora na evolução, né? A gente possui 1,5 milhão, é esse o valor que a gente vai gastar para desenvolver esses MVPs. Aqui está um pouco do Dr. Liceu falando, porque para quem não sabe quem é da área, quem sabe que o Dr. Liceu é um dos pais da secção penal, ele escreveu um livro sobre isso, ele é um cara que defendeu na persecução penal, agora virou lei, está no Código do Ministério Público, os promotores estão... Ele está aqui mais magro, que ele fez na dieta, que naquele slide. Então, a gente hoje, um dos produtos é para a persecução penal, vou mostrar no próximo slide. Né? Nós temos esses 5 desafios, o MP na escola, que é um desafio com uma ferramenta que mapeia desde o georreferenciamento, mapeia até a luminosidade da sala de aula, se aquilo está influindo no aprendizado, o nível de ruído. Ou seja, o MP na escola é uma ferramenta muito completa. Né? O Helena, que é o nosso desafio da infância e juventude, ele faz a interligação de todos os atores das redes, da rede de acolhimento dos menores, conselhos tutelares, a Secretaria de Assistência Social, o Estado do município, Casa de Acolhimento, Poder Judiciário, além do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo alimentando a gente. Aí o Ministério Público precisa do poder que tem que dizer, olha, vamos aqui alimentar todo mundo, venha para cá. Né? Exatamente, existe a IA que está embutida aí, fizeram, de acordo com o estudo que os profissionais fizeram, porque aqui, dentro dessa temática, participaram os membros do Ministério Público, então, membros dos servidores, então eles
puderam dizer, olha, esse tipo de criança, esse tipo de adolescente, ele tem um percentual X de chance de ter problema, de se virar um problema criminal, um problema para o sistema penal lá na frente. Então, ele desenvolveu, com os logaritmos, né, que com a parte de inteligência artificial, desenvolveu um percentual de chance daquela criança ser um problema maior, que gera uma atenção para o meio, para a rede toda, todo mundo interligado numa ferramenta, que está aqui no aplicativo, mas era muito plataforma. O Sherlock é um modelo de inteligência investigativa. O Sherlock sai mapeando, o Sherlock fez uma investigação já. O Sherlock já fez uma investigação lá e a gente está colocando para o membro para fazer a denúncia. E ele sai varrendo bancos abertos, rede social, os bancos que temos acesso certo, Secretaria de Segurança Pública, Justiça Federal, Justiça, varrendo tudo sobre aquele cidadão, sobre a interligação dele, junta comercial. Então ele sai varrendo, DataSUS, ele sai varrendo todos os bancos de dados para descobrir as ligações daquele indivíduo com a problemática colocada, com o crime que está colocado. É muito uma ferramenta que a gente espera muito. Chama o Sherlock com X para não ter problema. Total. Devia ser chamado. Ele é um empregador. Devia ser chamado promotor, que é o promotor digital, né? E aí, Ele é um investigador. Ele pode gerar peça, pode fazer denúncia, ele pode fazer tudo. Aí ele vai chamar o assessor. Mas Aí tem um serviço que chama assessor. Sherlock, ele monta um modelo que define um padrão de investigação. Porque às vezes o promotor de investigação sabe investigar, tem essa informação de investigador. Então a gente vai aprender qual é o padrão de investigação que você vai estar no. E ele tem um passo a passo, ele vai guiando. Olha, você precisa pedir uma quebra de sigilo para essa hipótese que você precisa pedir tal coisa. Porque você já pediu, né? Isso é. Não é para se pedir, mas é como se fosse um livro da época. Olha, peraí, a gente prometeu que não ia falar isso. Não ia dizer que ia substituir ninguém. Isso gera um problema. Não vai substituir ninguém, vai ser ao lado. Ao lado. Tem a técnica, eu acho que era o Mauro, né? Do Mauro. Não vai substituir. Mas ele vai guiar. Tá certo? Assessorar. Não vai substituir ninguém. Esse é o problema, Felipe. O Argos é uma ferramenta da parte do patrimônio público, né? O Argos ele puxa, ele faz um trabalho parecido com o Sherlock, mas já com foco no patrimônio público. Aqui ele vai mapear o Tribunal de Contas da União, do Estado, ele vai mapear empresas, né? Quando é que elas estão participando de licitação, e dar uma predição de, olha, está acontecendo uma coisa errada, para que o Sherlock se antecipe. Né? Ele já pensou que a gente manda um ofício, doutor Mauro, para aquela prefeitura e disse, olha, essa licitação aí, a gente observou que tem 3 empresas participando aí desse pregão que vem aí, e está chegando muito pregão. O promotor mandou um ofício desse, que Ave Maria, estou escutando a gente. Então sabendo, já sabe que vai vir para fazer essa fadiga. Quer dizer, isso aqui é para que a gente fique, na verdade, e o prefeito vai agradecer. Qual o prefeito vai agradecer? Pelo menos, falsamente, ele vai. Ele vai dizer, rapaz, ainda bem que você me alertou, porque eu já ia entrar enrascado. Então, assim, isso tem um objetivo também da gente não ver o político como um bandido, mas aquela pessoa que possa ser também orientada. Né? Então, a ferramenta Argos, ela faz esse mapeamento também. Né? Edson que está acompanhando o desenvolvimento, eu confesso que Argos eu não estou acompanhando muito perto. Edson, quer complementar o seu Eduardo? É procurar vestígios de irregularidade de licitações ou obras públicas. Para gerar uma notícia de fato bem fundamentada que vai entrar no Sherlock para iniciar a investigação. Ela já entra com todos os indícios. Só por último ali o consenso que o procurador que apresentou foi não. Ah, sim. Ninguém sabe a história, Ah, sim. Mas não só o Sherlock. O consenso faz isso também. E aí eu vou chegar, ele traz. O cara, por exemplo, tá ali com. Aí já é mais largo. Né?
às vezes misturando, porque muita tecnologia de uma IA, ela está associada a outro desafio. Né? Porque, por exemplo, o consenso que é a ferramenta de não persecução penal, que ela vai do começo lá, identificando os processos e os inquéritos em que, de acordo com a legislação, eles podem ser objeto da não persecução penal. Ele marca a audiência, tem um outro que vai lá, procura, notifica por WhatsApp, notifica aí se o WhatsApp não deu os 2 tiquezinhos azul, ele vai pelo correio. Se não for pelo correio, por última instância, a gente manda oficial ministerial e fazer a notificação. Tudo isso dentro de uma ferramenta. E aí tem também aqui tecnologia de identificação facial também dentro do consenso, porque na etapa posterior à não persecução penal, eu estou correndo desse ponto porque eu sei que aqui não tem uma plateia jurídica, mas na etapa posterior, e aí o doutor Mauro deve saber disso, o promotor vai ter que fiscalizar, né, se há o cumprimento daquela situação, daquela medida diferente da prisão a ser aplicada, se for multa, se for prestação sexual à comunidade, como é que vai fiscalizar? E aí a ferramenta, ela vai fazer através de check-in, mas faz no Instagram, o cara vai fazer o check-in, vai tirar a fotinha dele, tá lá, e comprovou que ele foi para lá, né? Não vai ter aquelas histórias do bandido ameaçando o diretor de escola, o diretor de saúde, vai dizer, olha, que eu fui? Porque eu fui daí, cumpri a medida alternativa, né? Então, ele vai ter que tirar foto lá, na hora, o check-in, com o horário, para comprovar que ele efetivamente, e aí o cara assim, não, você não veio fazer check-in, o chefe cobra isso. Então, até nisso nós pensamos, ainda dentro do consenso do Mauro, do professor Zé Alberto, ele tem, antes da audiência, que ele marca a audiência, que ele tem a pauta do promotor, ele joga lá dentro do Google Drive, né, faz a pauta do promotor, antes da audiência tem um outro que fica conversando com ele, para perguntar qual é o salário dele, se acha que ele, se ele não pode ele propõe um valor para o serviço da comunidade, o outro vai conversando, o chefe conversando com ele, porque se ele não quer fazer logo um acordo, já entra já com um acordo só homologado, o promotor está vendo tudo isso com a tela lá. Quando o cara entra, sempre que ele abre, tem resultado da conversa. Mas isso ele mentir, porque dentro da ferramenta do consenso, que ele mapeia todos os bancos, porque é uma necessidade da legislação de que se identifique quem pode ser beneficiário da não persecução, tem os requisitos objetivos, toda essa parte o consenso faz também. Né? E aí, se ele mentir quanto a salário, quanto a rede social, o vai vir a par, se ganha patrão, eu sei que você trabalha aqui, eu fui no rede social, fazendo você trabalhar em tal lugar. Então, toda essa parte do promotor, você imagina, a gente se torna super-homens, né? Na hora de. Não, as palavras são poucas. Não é que você é mais homem que ninguém, mas você se torna um membro, você se torna um Ministério Público conhecedor de tudo, né? Diminuir a capacidade de formação, diminuir a capacidade de ser enganado, de ser levado, nem está enganado, ele é levado ao oito. Meu promotor não se engana, ele é levado ao oito. Então, assim, um desafio também era o engajamento, a gente poderia ser apenas um departamento, a gente não queria, né? Então, aqui há algumas das oficinas de design sprint, membros participando, promotor, servidor, participando na construção, né, de ferramentas de design sprint, das soluções, das ferramentas. Né? Essa aqui é a sala, né, que fez o nosso primeiro evento, é um sofá. Você deita aqui dá vontade de dormir. Mas você vê que não tem, a gente nos forma mesmo, né, nos eventos da gente lá dentro do MPLabs. Né? Aqui já no segundo ciclo, já são as entregas, né, os membros comentando as entregas. A equipe MPLabs hoje são 30 promotores da capital, analistas de são 25, 2 estatísticos, 4 servidores na gestão de conhecimento, 15 tecnologia, sem comprometer, promotor não ganha um ponto para estar aqui. Imagina engajar 30 membros, isso é o quê? Isso é fantástico. A gente conseguiu. Por quê? Você acha, por que o promotor está deixando suas atividades, deixando de fazer sua promotoria
e vai sentar depois do horário do trabalho dele, se ele não perceber que a coisa está dando certo. Sabe, né? O promotor é um bicho que já trabalha demais, então precisa perceber que aquela linha é importante. Nossos desafios têm como resultado a cocriação, nós também somos donos, né, como Edson mostrou. Esse slide mostra que em pouco tempo, né, em 4 meses, a gente mobilizou esse número de profissionais, trabalhamos esse número de horas, que o bicho trabalha, não me veja falando isso, porque senão eles vão querer, né? Então, aqui já é resultado também do segundo ciclo, aqui nosso arteiro, que é o exponente importante do nosso Ministério Público em termos de inovação, finalmente com o Edson e com o Lúcio, aqui o CEO, e o secretário adjunto, que trouxe, né, a ideia de a gente montar esse laboratório, coordena essa área de design e inovação hoje. Né? Aqui botou uma foto dele. Veja aqui um exemplo do mapa do problema, né, que a gente sai identificando para desenvolver o desafio, para trazer o desafio e fazer uma encomenda tecnológica. Né? A questão do compliance, né, a contratação, o professor Alberto já viu o nosso contrato, toda a questão do legal, né? Contrato 31, que é o contrato digital no valor de 5.250.000, né? O processo estatal está aqui, isso aí a gente está lá, todo mundo pode acessar e ver. Né? A gente ganhou o prêmio CNMP, apesar do prêmio não ser um produto de tecnologia, tem que falar o seguinte, o centro do CNMP estava procurando café. E a gente era na cafeteira, porque a gente fazia café. Mas mesmo assim a gente conseguiu ficar em terceiro lugar. Né? Eu acho que foi o ARC, né? Foi aquele app mulher, né? O SOS Mulher. Você aperta 3 vezes, é que o iPhone faz. Foi o primeiro colocado, com propriedade, tem a licença perpétua, o Ministério Público de Pernambuco, no caso, é proprietária da solução, a empresa é proprietária da solução. Né? A gente tem direito a todas as atualizações, ela tem exclusividade de distribuição da observação. O produto é nosso da empresa. A gente tem direito de suporte. O investimento foi feito por a gente, veja, seguindo o que a Constituição fala. A gente está gerando negócio, a gente está promovendo inovação e gerando negócio. Está na Constituição, está na legislação. A gente só está fazendo o que a lei manda. Código de uso de fonte, a gente tem direito, e o direito percentual na participação das vendas daquele produto, como o Edson bem falou, ele vai para um fundo de modernização. Né? O produto é referenciado e a gente tem o suporte, e eles têm o suporte dos especialistas de negócios, que são os membros e os servidores. Os principais conhecimentos, quais os principais reconhecimentos? Né? A gente sempre é convidado, e a gente agradece mais uma vez o convite de mostrar aqui o nosso trabalho. Né? Somos muito visitados também, né? De outras instituições, o PCU, o PCE vai agora fazer um ciclo de inovação, pela marca legal da inovação. O governo do Estado está montando uma equipe para fazer também o Estado de Pernambuco. Né? A gente participou do Dinastic Jude, do Expo Jude, do Quase Saiu Jude, do Prêmio CNMP, Conto de Nacional de Ouvidores. Está faltando agora o MP 9, viu? Botar aqui o MP 9, né? Enfim, né? Ganhamos o prêmio. Aqui um slide falando sobre a Open Innovation. E nossa proporção de valor é fomentar a criação de novos negócios. Negócios esses para aquelas startups que venham a resolver nossos desafios. São desafios do Ministério Público do Amazonas, do Ministério Público do Pernambuco, do Ministério Público do Acre, do Ministério Público do Ceará, de Alagoas, ou seja, mas que eles vejam aquilo como negócio para eles, como desenvolvimento do produto que eles possam escalar. E a partir de soluções a gente cria longevidade, né, nas soluções, elas não acabam no hackathon, não fica para ninguém ficar alimentando, fazendo o desenvolvimento dela, e sempre sobre o prisma da sustentabilidade. Aqui, esse QR Code, eu queria que vocês apontassem seus celulares para ele. Nós lançamos na entrega do Delivery Day do segundo ciclo
2023, a gente fez um manifesto pela inovação aberta do setor público. O Ministério Público de Pernambuco, bem como outros órgãos, teve que sair do conselho encaminhado pelo site, e aí vocês têm toda a documentação sobre a inovação aberta, todo o nosso processo, e aí vocês lá se lembram. Então tem toda a informação. Então assim, só vou para finalizar. Para finalizar, eu queria agradecer, né, dizer que nós estamos abertos a dúvidas. O e-mail da gente está no próximo slide. Quero agradecer imensamente a oportunidade de falar sobre o Intelecto. Quer dizer que nós não estamos, doutor Mauro, sozinhos nesse movimento de utilizar o marco legal de inovação. Nós temos outros institutos, o Tribunal de Contas hoje, ele é um parceiro da União, está incentivando ao Ministério da Ciência e Tecnologia a utilizar o marco legal de inovação nas contratações. Mais precisamente, a Agência Espacial Brasileira está sendo motivada pelo Laboratório de Inovação do TCU a contratar pelo novo marco legal de inovação. Como eu já disse, o STF fez uma comprovação, esteve com a gente há uns 15 dias atrás para conhecer nosso modelo, o diretor-geral Eduardo Toledo. Infelizmente está saindo agora, o outubro só fica até outubro, não sai do Ministério, ele quer sair, porque, logicamente, o mercado lá fora é mais atrativo financeiramente. E nós temos também o TCE, Pernambuco, o Ministério Público de Santa Catarina também, está aí pela vibe da inovação aberta. Então, assim, convido o Ministério Público do Amazonas para também participar. Servidores, todo mundo pode assinar, só o órgão, mas as pessoas. Né? Enfim, o que eu quero dizer é que nós estamos lá de portas abertas também, assim como fizemos essa visita aqui a vocês. Estou muito feliz de estar passando as experiências e estamos abertos a qualquer empresa que possa ocorrer. Muito obrigado. Quero que falar mais alguma coisa. No Ministério Público de Pernambuco, o Procurador-Geral Francisco Silvado, eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Estamos todos de água na boca, né? Tanto por causa do horário, né? Quanto por vermos essa apresentação e sermos testemunha de um processo de transformação digital numa das estruturas mais importantes entre as instituições do mundo, mas particularmente do Brasil. Quando as atribuições, prerrogativas e outras caracterizações do MP foram feitas, foram idealizadas, certamente nós não tínhamos no cenário todas essas ferramentas e essas possibilidades que agora nós temos. Por isso está lá, que é a atribuição do motor, fazer as peças, fazer denúncia, fazer investigação, tal, etc. Mas isso, à medida que você avança nas conquistas tecnológicas como essa, isso passa a ser um serviço menos nobre no papel do produtor, que deve ser o grande parceiro da sociedade para esse mundo que está chegando aqui e que se transforma a cada dia. Mais do que qualquer outro poder, o Ministério Público precisa, junto com a sociedade, verificar os rumos que ela precisa caminhar. Algo que hoje é mero costume, amanhã pode ser crime. Os direcionamentos que esta ou aquela zona da cidade está tendo, nesse ou naquele crime, precisa ser trazido à tona numa análise dos cenários que se colocam para a sociedade, a fim de que ela se precaveja, a fim de que ela se prepare para o amanhã, para mais além do que ser isso que o Ministério Público tem sido, ela precisa ser de fato, o Ministério Público precisa de fato ser essa ponte com o amanhã para a nossa sociedade, que meia perdida nesse processo de transformações gerais, tecnológicos, históricos, costumes, políticos, etc., ela precisa de rumos um pouco mais sólidos para caminhar. E o Ministério Público pode sim se candidatar a esse papel, e o promotor público, responsável, respeitado pela sociedade, ele pode ser bem sim esse parceiro, sem ideia de ser substituído.
mas sim de abraçar funções novas, atribuições novas, que ele pode fazer se tiver ferramentas tecnológicas que façam o trabalho que até hoje tem sido braçal, repetitivo, operacional. Por isso ele precisa de assessor, precisa de estagiário, precisa de analista, precisa de todo, precisa de um monte de coisa para realizar o trabalho dele, quando na verdade ele poderia estar sendo esse parceiro da sociedade, a fim de que a sociedade precisa. O grande produto do Ministério Público não é a quantidade de processo que ele abre, não é a quantidade de gente presa. O grande produto que a sociedade espera são modelos mais dignos para a vida, são modelos de desenvolvimento mais justos, menos desiguais, são modelos de desenvolvimento que gerem menos beligerância entre os seus membros. E esse papel que o Ministério Público tem, ele precisa se dedicar muito a isso. E eu acredito que esse processo de transformação digital, que vocês deram um bom exemplo, é um caminho nesse sentido. Oxalá nós possamos, com o apoio da nossa administração, mas em particular com o patrocínio do Dr. Mauro, a gente possa não avançar tanto, mas dar os primeiros passos, porque certamente outros virão para nos ajudar. Nós agradecemos muito ao Dr. Hollenberg, ao Canício Edson. Vocês viram que trata-se de uma experiência muito exitosa, porque vocês devem ter prestado atenção, conceitos que estão estabelecidos. Eles falaram de MVP, de modelo de decisão, de PIT, falaram de uma série de conceitos sinais práticos, uma série de conceitos que eles foram passando aí, mas que faz parte de um modelo, de uma nova forma de pensar, de forma sistematizada, organizada, etc., que eles vão falando sem se dar conta do que eles estão falando, mas para quem consegue ler a realidade, percebe que eles estão efetivamente conduzindo algo que começo, meio e fim, que foi pensado, que foi percebido previamente para onde deveriam caminhar. Então, é um excelente exemplo para todos nós. Nós vamos prosseguir com eles. Hoje à tarde vamos almoçar, mas amanhã terá reunião interna com o grupo do MB9, que o Dr. Mauro preside. Pela manhã nós teremos uma reunião do Colégio de Procuradores. Em algum momento, eu e o Dr. Mauro deveremos nos afastar um pouco para vir ao Colégio de Procuradores, onde também vamos apresentar uma possibilidade de inovação grande no campo da gestão de infraestrutura perante o Colégio de Procuradores, mas eles vão ficar conosco e certamente essa ponte com Recife nós vamos estabelecer, com certeza, já estabelecemos para visitar a nossa Veneza brasileira, tem Aracaju, Velar e tal, para ampliar a nossa arquitetura. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero passar a palavra ao Dr. Mauro. Muito obrigado. Salva de palmas mais para os nossos amigos. Aqui, queremos entregar aqui a história do Ministério Público do Amazonas. Eu queria chamar aqui os membros do MP9, então todos vão poder participar. Mas tem um grupo aqui que para tirar uma foto aqui, antes do Dr. Mauro fazer encerramento para nós. E cadê o Dinaldo? Hã? Ah, sim. Eu gostaria de chamar a doutora Clay, que é uma pessoa que ela não está participando do grupo porque